Olá, queridos irmãos, Shalom a todos, que a paz do Eterno esteja sobre a vida de vocês. No vídeo de hoje, queremos falar um pouco sobre um dos eventos que trará a nova ordem mundial. Nosso Messias Yahushua proferiu que nos últimos dias haveriam guerras e rumores de guerras. Estes conflitos, ou melhor dizendo, a terceira G mundial, fazem parte e estão no cronograma profético da grande tribulação. E o alvo principal é a nação eleita, o povo do Altíssimo. Como a Israel geográfica estará envolvida na terceira G mundial? Isso é uma pergunta. Para a semente da serpente, a terceira G mundial já está planejada há muito tempo. Todos já sabem do seu papel e como exercê-lo. Nós traremos um resumo da carta de Albert Pike e faremos alguns comentários. Então vamos seguir em frente. Albert Pike foi um advogado militar, maçom e escritor nos Estados Unidos. Ele falava 16 idiomas diferentes e chegou a general de brigada do Exército Confederado na Guerra Civil dos Estados Unidos da América. Albert Pike causou impacto ao publicar a obra Morals and Dogma, ou Moral e Dogma, que trata do conteúdo moral e filosófico dos 33 graus do rito escocês da maçonaria. Era um filho da serpente, e através dele e das coisas que escreveu, que foram ditadas por seu pai, é que se fundamentam as bases para a implantação da nova ordem mundial. A carta teria sido escrita em 15 de agosto de 1871 e dirigida a Giuseppe Mazzini, que com Garibaldi, teoricamente lutou pela independência da Itália. Esta carta, segundo vários especialistas, esteve disponível em Londres, na biblioteca do Museu Britânico, em 1977, data em que desapareceu. Em respostas aos vários pedidos de consulta feitos posteriormente, a biblioteca nega a sua existência. O interesse da carta reside no fato de prever a existência de 3 G mundiais, para permitir que os Illuminati, a seita que Mazzini pertencia, obtivessem o governo do mundo. Por Illuminatis aqui, irmãos, entendam como a elite que governa o mundo sobre a regência de Satanás. Nisso inclui muitas outras organizações, grandes corporações. Nós alteramos algumas palavras da carta de Albert Pike e do vídeo como um todo, para que não seja censurado pela plataforma. Segue o texto da carta, na parte em que descreve os 3 conflitos. Abre aspas. A primeira G mundial deve ser feita para permitir que os Illuminati derrubem o poder dos czares na Rússia e façam desse país uma fortaleza do comunismo ateu. As divergências causadas pelos agentes do Illuminati entre os impérios britânico e germânico serão utilizadas para fomentar esta Guerra-Ra. No final da Guerra-Ra, o comunismo será construído e usado para destruir os outros governos e para enfraquecer as religiões. Fecha aspas. Vou ler o trecho em que ele cita a segunda G mundial. Abre aspas. A segunda G mundial deve ser fomentada, aproveitando-se das diferenças entre os fascistas e os sionistas políticos, para que o nazismo seja destruído e que o sionismo político seja suficientemente forte para instituir um Estado soberano de Israel na Palestina durante a segunda G mundial. O comunismo internacional deve tornar-se forte o suficiente para equilibrar a cristandade, que então seria restringida e controlada até o momento em que precisaríamos dela
para o cataclismo social final. Fecha aspas. Agora aqui ele cita sobre a terceira. Abre aspas. A terceira G mundial deve ser fomentada aproveitando as diferenças causadas pelo agente dos Illuminati entre os sionistas políticos e os líderes do mundo islâmico. A Guerra-Ra deve ser conduzida de tal forma que o Islã, o mundo árabe e o sionismo político, o Estado de Israel, se destruam mutuamente, enquanto as outras nações, divididas uma vez mais nessa questão, serão obrigadas a lutar até o ponto de completa exaustão física, moral, espiritual e econômica. Vamos desencadear os nihilistas e os ateus e provocaremos um formidável cataclismo social que, em todo o seu horror, mostrará claramente às nações o efeito do ateísmo absoluto, da origem da selvageria e da turbulência mais sangrenta. Então, em toda parte, os cidadãos, obrigados a defender eles mesmos contra a minoria mundial dos revolucionários, exterminarão aqueles destruidores da civilização, e a multidão, desiludida com o cristianismo, cujos espíritos deístas partirão daquele momento ficando sem bússola ou direção, ansiosos por um ideal, mas sem saber onde fazer a sua adoração. Receberão então a verdadeira luz, através da manifestação universal da pura doutrina de Lúcifer, trazida finalmente à vista do público. Essa manifestação resultará no movimento reacionário geral, que acompanhará a destruição do cristianismo e do ateísmo, conquistados e exterminados ao mesmo tempo. Fecha aspas. Vejam agora, irmãos, outro trecho da carta. Veja que interessante. Abre aspas. As nações devem investir no cristianismo, pois com o mesmo poderemos estabelecer o domínio supremo mundial. Fecham aspas. E aí, irmãos? E as religiões, incluindo o cristianismo, elas foram corrompidas ou não? O que vocês acham? Albert Pike assumiu a liderança da maçonaria nortista. Fez sua base no Templo da Compreensão, na capital Washington, situada 13 quarteirões ao norte da Casa Branca, e em linha reta ao grande obelisco maçônico chamado Monumento a Washington. Quando Andrew Johnson sucedeu Abraham Lincoln, Pike tinha acesso irrestrito à Casa Branca, pois Johnson era maçom. A tremenda visão de Albert Pike sobre qual poderia ser o futuro global da maçonaria, mas o fato de ter os ouvidos do presidente dos Estados Unidos, colocaram a maçonaria norte-americana na liderança, na força propulsora para a nova ordem mundial. Durante o período de tempo que vai do presidente Johnson até Harry S. Truman, muitos presidentes foram maçons, ao mesmo tempo em que o progresso real e concreto estava sendo feito para avançar os objetivos globais da nova ordem mundial. Assim, no período de tempo pivô, desde a Guerra Civil até o início da Guerra Fria, em muitos desses anos houve um maçom ocupando o cargo de presidente. Em 88 anos, 44 presidentes que eram assumidamente maçons ocuparam o cargo. 11 é um dos números mais sagrados para a elite
Terra é assim para Satanás. Para ele, a Terra é realmente um lugar pequeno e seus habitantes humanos estão vulneráveis a ele. Nós humanos não entendemos o poder de Satanás e de suas hordas demoníacas, pois não somente eles são mais fortes que qualquer ser humano, mas odeiam a humanidade. Como atingir a nova ordem mundial. Um espírito guia é um ser que vem ao encontro de alguém que tenha se envolvido na prática de ocultismo. No entanto, compreenda que muitas pessoas que praticam as religiões da nova era não veem isto como uma coisa má. Na verdade, elas rebatem veementemente, dizendo que ficam repletas de alegria e de felicidade com a interação com seus espíritos guia, não percebendo que estão sendo temporariamente enganadas por Satanás, que juntamente com seus demônios pode aparecer como anjos de luz para enganar. Em janeiro de 1870. Essa data é 44 anos antes do início da primeira G mundial. Uma vez que você compreenda os fatos que vamos compartilhar e perceba a extensão do tempo entre esta predição e o início do seu cumprimento, você poderá compreender como forças sobrenaturais estavam realmente em controle. Além disso, 22 de janeiro de 1870 também tem significado ocultista. O número 22 é um dos 3 números primários importantes para os ocultistas: 11, 22 e 33. O plano que Pike recebeu de Satanás para derrubar a velha ordem mundial, baseada no islamismo, no judaísmo e no cristianismo, e estabelecer a satânica nova ordem mundial, previa a necessidade de conflitos mundiais. No entanto, esses conflitos não seriam o tipo de guerra-ra com o qual o mundo estava habituado a ver. Este conflito deveria ser em uma escala muito maior do que os já registrados na de conflito controlado ou ameaça de conflito, que produziria um novo sistema, a síntese.
Tudo isso culminando para o último grande conflito e a instauração de um governo global, a do Anticristo. A primeira guerra mundial foi planejada para permitir que o governo czarista na Rússia fosse totalmente derrubado. A Rússia era o último grande império que ainda não havia declinado. As grandes revoluções que atingiram todo o mundo, planejadas por Satanás, que começaram a tirar as pessoas do campo, mudar a organização das famílias, a mudança de trocas para comércio em dinheiro, os grandes bancos, isso tudo ainda estava longe da Rússia nesse momento. O novo governo russo foi previsto como ateísta e militarista. E além disso, Pike especificou que esse novo governo russo seria comunista. Karl Marx tinha publicado seu Manifesto Comunista em 1848, exatamente 22 anos antes dessa profecia ocultista, por meio de Albert Pike. Vejo 22 aparecendo novamente. Interessante, não? E destruísse os outros governos e religiões. A história registra novamente que a Segunda Guerra Mundial realmente cumpriu esse objetivo. O conflito iniciou quando a Alemanha invadiu a Polônia, fazendo com que a Grã-Bretanha declarasse guerra à Alemanha. Logo depois, outros países se envolveram no conflito. Entendam que nessas questões não tem nenhum lado bom. Não se engane. São duas forças da nova ordem mundial. Dois lados da mesma moeda, executando os planos de Satanás, com a permissão do Altíssimo. Certamente, a visão de Pike da Segunda Guerra Mundial, transformar o comunismo russo em uma superpotência, foi cumprida em um nível surpreendente. Os historiadores sempre se dizem perplexos, porque o lado vencedor entregou toda a Europa Oriental aos soviéticos, se a preponderância de poder estava contra eles. Claramente, quando toda a Europa Oriental foi cedida aos russos, o governo comunista na Rússia, agora conhecida como União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, completou sua transição para a superpotência. Nos fazem enxergar que tudo já começou. A Terceira Guerra Mundial está prevista para ser entre o judaísmo e o islamismo. Detalhe que Albert Pike escreveu sobre em 1870, quando Israel ainda não existia como país. Observe os eventos na Israel física atentamente. Satanás e seus líderes do plano da nova ordem mundial estão planejando uma Terceira Guerra Mundial final, que iniciará entre Israel geográfica e seus vizinhos árabes, e se alastrará para todo o mundo. A nação de Israel, criada em 1948, foi criada para este propósito. Os verdadeiros judeus estão espalhados pelo mundo. Lá, quem governa é a elite sionista, que segue a Satanás e executa os seus planos. Do meio da fumaça e da destruição dessa Terceira Guerra Mundial, o Anticristo entrará em cena. Trecho da carta de Pike, abre aspas. A Terceira Guerra Mundial tem de ser conduzida de forma que o Islã, o mundo árabe muçulmano e o sionismo político se destruam mutuamente. Fecham aspas. Irmãos, não há paz para aquele lugar.
A Israel física está infestada de demônios e dominada por eles. A Jerusalém que o Pai defende e ama não é esta, é a celestial. O plano é acabar com a descendência de Abraão que está naquela região. Muçulmanos, descendentes principalmente o cristianismo, sobreviverão sem seus símbolos, sem a Jerusalém terrena? Já parou para pensar nisso? O que as pessoas que esperam a volta do Messias agora para buscar a igreja, antes do cumprimento de várias profecias, esperam depois um tratar de Deus com os judeus ali de Israel, separando os dois povos? O que essas pessoas vão pensar quando virem que o claramente às nações o efeito do ateísmo absoluto, da origem da selvageria e da turbulência mais sangrenta. Então, em toda parte, os cidadãos, obrigados a defender eles mesmos contra a minoria mundial dos revolucionários, exterminarão aqueles destruidores da civilização. Fecham aspas. Entra então em cena o ateísmo absoluto, governando o mundo. As pessoas matarão umas às outras para se defenderem e verão que o ateísmo também não é bom, como muitas vertentes da educação e da ciência dizem, e que precisam crer em alguma coisa, mas em que ou em quem? Aí então entra Satanás na sua expressão máxima, mostrando realmente a sua cara. Continuando com a carta, abre aspas. A multidão, desiludida com o cristianismo, cujos espíritos deístas partirão daquele momento ficando sem bússola ou direção, ansiosos por um ideal, mas sem saber onde fazer a sua adoração, receberão a verdadeira luz, através da manifestação universal da pura doutrina de Lúcifer, trazida finalmente à vista do público. Essa manifestação resultará do movimento reacionário geral, que acompanhará a destruição do cristianismo e do ateísmo, conquistados e exterminados ao mesmo tempo. Fecha aspas. Continuarmos firmes em nossa fé diante de tudo isso, entendendo os planos e aguardando a nossa redenção, seremos perseguidos por todos, por familiares, amigos, vizinhos, estranhos. Todos irão atrás daqueles que se opuserem à paz, aos loucos, burros, extremistas que ainda acreditam em Deus e na volta do seu Filho. Isso tudo alinhado com a marca da besta efetivada nos corpos e a inteligência artificial controlando tudo e todos. Alguns que chegaram até aqui
neste ponto, neste vídeo, podem estar pensando que isso tudo não faz sentido, que o Salvador vem antes de tudo isso para nos resgatar, que não vale a pena essa mensagem e ter assistido o vídeo até aqui. Mas se você viu tudo, mesmo que não concorde, guarde isso no seu coração. Guarde esses passos, essa sequência de eventos. Nesse vídeo nem falamos sobre a inversão e os sinais que ocorrerão em cada fase, mas se atente aos planos de Satanás e um resumo de como ele pretende operar para o governo do Anticristo. E entenda, foi dada autoridade a ele para governar a terra por esse período, e quando o Anticristo governar, ele terá mais poder ainda. No entanto, maior que ele é o nosso Pai. Nós já fizemos um vídeo sobre passarmos pela grande tribulação, cujo título é "A igreja passará pela grande tribulação?" É uma pergunta. Além de vídeos sobre os selos do Apocalipse, em que falamos sobre os sinais da volta do Messias e a inversão do campo eletromagnético da Terra. Todos esses vídeos estão na playlist Apocalipse. Se tem dúvidas, busque essas informações através de nós ou de qualquer outro irmão que a tenha transmitido. Quem estiver selado passará pela grande tribulação, mas terá sua alma preservada. Não dizemos sobre morte, pois muitos de nós passarão por ela. Mas busquemos o selar da nossa alma, sendo arrebatados ou mortos por Cristo. Para a nossa casa.